Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim falar sobre Não Olhe ou apenas Nope, novo filme dirigido pelo Jordan Peele depois de Corra e Nós. What's a bad miracle? They got word for that? A trama gira em torno do O.J., que cuida da fazenda de cavalos que pertencia ao pai, até o dia em que ele começa a perceber fenômenos muito estranhos acontecendo no céu. Ele não sabe se ele luta para se proteger, para sobreviver disso, ou para tentar faturar em cima dos acontecimentos. Uma primeira coisa que vale a pena dizer é que esse filme não é parecido com Corra e Nós, então para quem esperava mais uma fábula cômica de horror sobre o racismo, não é o caso aqui. E o grande gesto político do Jordan Peele nesse caso é fazer uma história que tenha personagens negros nos papéis principais, mas que não seja sobre racismo, o que também é bastante importante. Um elemento bastante curioso nesse caso é que a gente dificilmente pode dizer que Não Olhe seja um filme de personagens, como era o caso de Nós e Corra. A gente costuma chamar de filme de personagens essas histórias que elegem 1, 2, 3 protagonistas e seguem o que eles fazem o tempo inteiro, sem abandoná-los. Aqui existem subtramas, tem momentos em que os personagens principais são deixados de lado e, em especial, eles não se desenvolvem muito. O O.J., que é interpretado pelo Daniel Kaluuya, ele permanece basicamente o mesmo do começo ao fim, assim como a irmã dele, a Emerald, interpretada pela Keke Palmer. Ironicamente, o personagem que mais se transforma ao longo dessa história é o macaco Gordy, que a gente só conhece em flashbacks. Ele sim tem uma carreira na televisão e de repente ele muda muito e determina o futuro de vários personagens, porque os outros, os humanos, não têm uma complexidade psicológica. Por isso que a gente dificilmente falaria em grandes atuações, não porque os atores não sejam bons, muito pelo contrário, mas porque não é esse o foco. Jordan Peele está muito mais interessado nas coisas que acontecem aos protagonistas e como eles reagem dentro de um espaço de tempo muito curto, do que no que eles mesmos fazem, nos objetivos dele para o futuro, na maneira como se relacionam entre si ou no que sofreram no passado, por exemplo. Fica até essa sensação bastante curiosa de que, na verdade, o protagonista, a verdadeira figura interessante dessa trama, não é o O.J., e sim o Jupe, que é interpretado pelo Steven Yeun. Ele sim sofreu um trauma muito importante na infância e hoje, enquanto adulto, ele ainda sofre com as dores do que ele passou. Isso determina o trabalho dele, isso determina a maneira como ele se relaciona com a esposa. Mas o Jordan Peele deixa ele de lado, inclusive ele se livra desse personagem de maneira um tanto abrupta quando não interessa mais para a história. E ele prefere se focar no Jay e na Emerald. Eles basicamente entram na trama, já acontece tudo o que tem que acontecer em termos de efeitos, em termos de ficção científica, e eles já estão lutando para sobreviver. Em termos de produção, é curioso que Não Olhe aponte para vários caminhos possíveis que no fundo ele não tem nenhuma pretensão de seguir. O primeiro deles é a história de um filme metalinguístico, um filme sobre a potência e valor do cinema. Ele faz citações diretas a Edward Muybridge, um dos pais do cinema, daquilo que a gente chama de persistência retiniana, do fato de terem várias imagens que, quando aceleradas, criam a impressão de movimento. E o roteiro vai apontando para algumas teses que são todas muito interessantes, já foram desenvolvidas e são trabalhadas por teóricos do cinema, como, por exemplo, a ideia de que filmar alguma coisa modifica o real. A partir do momento que você instala, posiciona uma câmera, aquilo que se encontra na sua frente se transforma. Outra ideia é de que todo filme seria um documento, um registro do seu tempo, mesmo que ele seja alguma ficção, fantasia, etc. Ele ainda diria algo sobre a maneira como a gente concebe o mundo naquele momento. E uma terceira ideia está voltado ao cinema enquanto espetáculo, espetáculo da violência. O filme se abre com um letreiro sobre o fato de que a gente cria violências para transformá-las em espetáculo, e parece que o filme também vai se encaminhar sobre isso, porque durante algum momento o O.J. e a Emerald pensam em ganhar dinheiro a partir das fotos do que eles estão vendo no céu, mas depois essas pistas também são deixadas de lado. Eu acho que ninguém realmente leva a sério essa hipótese de que os dois irmãos, na verdade, só queiram se tornar muito ricos. Não é o perfil deles. Isso nos leva a uma outra pista que também é criada e também poderia ser muito interessante, mas que é abandonada pelo próprio filme, que é a ideia de uma revolta, uma rebelião dos funcionários explorados contra seus patrões e contra o sistema. Tanto o O.J. e a Emerald cuidam daquela fazenda sem muito prazer, e eles são tanto humilhados ou desprezados pelas pessoas com quem eles trabalham. Isso vale para um amigo deles também que eles fazem na loja de equipamentos eletrônicos, que é interpretado pelo Brandon Perea,
também não gosta nada do que ele está fazendo, e por algum momento parece que aquela amizade vai permitir com que os amigos sem muito dinheiro, sem muita perspectiva de vida, se virem contra os sujeitos que os oprimiram até então. Essa seria uma jornada simbólica, politicamente muito interessante, mas na qual o roteiro e o próprio Jordan Peele não estão muito interessados. Logo, o que vai acontecer é apenas uma luta pela sobrevivência, pela proteção dos outros contra os fenômenos lá no alto. It's above us. I don't think they take you. Maybe don't look at it. Em se tratando de um filme de terror, a gente tem que dizer que aqui talvez a tensão não seja construída de maneira tão eficiente quanto em Corra e Nós. Não existem muito pistas falsas, subentendidos, várias interpretações. Não, a gente pensa que existem criaturas ali no céu, possíveis alienígenas, e de fato é exatamente o que vai acontecer. E a partir do momento que isso é determinado, a trama avança rápido demais para o enfrentamento dos personagens contra essas criaturas de fora. Eles descobrem como o adversário funciona com uma rapidez extrema, quais são as regras, o que pode ou não pode fazer perto dele. O monstro age exatamente como se espera dele, ele aparece na hora que se espera dele, no local onde é esperado. No fundo, a gente tem uma criatura um tanto exibicionista que estava de fato esperando para aparecer no show, como diferencial de que aqui não existe tanto a vontade de matar o bicho, mas sim de provar que ele existe. Inclusive, todos os fenômenos gigantescos que acontecem no céu parece que existem somente para esse grupo de 5 ou 6 personagens, tem pouquíssimas pessoas nessa história. Se ele fosse um filme do Steven Spielberg, como todo mundo está dizendo, ai meu Deus, é Spielberg porque é uma história de alienígenas. Mas de resto não tem nada a ver. Essa criatura pode ser considerada uma grande metáfora que existe, na verdade, só para esses 5, 6 personagens principais e que sequer é vista ou percebida pelas pessoas ao redor, apesar de ter uma extensão gigantesca e de ocupar os céus. Se isso fosse um filme Spielbergiano, de fato, a gente teria uma grande cena de ação para salvar o coletivo, um herói muito virtuoso, uma trilha sonora de orquestra, John Williams, provavelmente, e no final uma grande união familiar em que todos se abraçam, se amam, tudo dá certo, porque é isso que sempre interessa ao Spielberg. Jordan Peele tem um estilo muito mais seco, mesmo quando tem a grande trilha sonora, ela é de sopro e não de instrumentos de corda, o que é muito interessante, é uma trilha dissonante muito bonita, e ele também vai preferir encerrar essa história de maneira mais abrupta, sem ficar garantindo a recompensa emocional e sem chamar o espectador para chorar ou para se emocionar. Ele pode parecer até um filme um tanto frio. Don't look. Don't look, don't look, don't look, don't look. Na verdade, nessa recusa de explorar os gêneros do filme de monstros ou do cinema catástrofe, se encontram provavelmente as melhores qualidades de Não Olhe e também os motivos pelos quais ele tem sido até agora o filme do Jordan Peele de apreciação mais baixa da crítica, apesar de ser também o maior orçamento com o qual ele trabalhou até agora. Ele tem o mérito de criar esse monstro que transforma a sua aparência, então a gente acha que já viu tudo dele logo ali no começo, mas não, ele vai se modificando bastante. A gente começa a ter planos subjetivos da própria criatura, em outras palavras, a gente enxerga o mundo pelos olhos desse ser voador ali do alto, e em especial tem um trabalho de som que é muito, muito rico. A dimensão desse ser, a proximidade dele, a ferocidade dele são quase todos sugeridos pelo som, e nesse sentido existe um potencial de sugestões que é bastante rico e muito bem trabalhado pelo diretor e pela sua equipe. No final resta essa impressão de que talvez por esses personagens menos desenvolvidos com os quais a gente é menos convidado a se identificar, os comentários globalmente positivos, bem positivos, têm sido muito mais cerebrais. Você tem ambições ali narrativas muito grandes, inclusive com o macaco Gord, que tem as cenas mais impactantes do filme. Mas esses focos narrativos são todos bastante dispersos. De qualquer maneira, essa resta uma obra bastante original, criativa, que não tem medo de fundir elementos que a gente raramente vê no cinema. Faroeste em primeiro lugar, ainda no faroeste com alienígenas, nem se fala. Então por isso a gente fica muito feliz que uma obra desse porte, dessas ambições, chegue às salas de cinema. Nope. Espero que você tenha gostado do vídeo e de Nope. Se você já assistiu, deixa aqui o seu comentário, gostou do filme, se gostou do vídeo também, me diga. Siga, dê seu like, curta, compartilhe. Em especial, siga o canal do Meio Amargo no YouTube. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E não se esqueça também de dar uma olhada no meioamargo.com, o site, onde tem muitos textos com críticas, artigos, debates, entrevistas e muito mais. Até a próxima. Tchau, tchau.